Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais o Jornal Argumento especial de final de semana. E como é especial, né? Pela primeira vez na história do Brasil não houve aumento, ou seja, o aumento foi de apenas 1% no número de pessoas que vão disputar as eleições neste ano. Aqui em Goiânia, o ex-prefeito Iris Rezende Machado aproveitou para lavar a roupa, né? Mandou recado para todo mundo. O governador Marconi Perillo está dizendo aí que há necessidade do governo federal participar nesse processo pela segurança. Continua a questão da Petrobras. O presidente Dilma mais uma vez foi vaiada. Aqui na prefeitura o secretário disse que a situação está quase um caos, ou seja, muitos assuntos a serem discutidos nessa edição de hoje do Jornal Argumento, e eu já não vou falar todos porque talvez não dê tempo, mas alguns falaremos. Amigo Marcelo Heleno, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aí. Parece que uma pauta cada vez mais espinhosa, né? E a gente poderia acreditar isso tudo ao momento eleitoral, né? Onde os debates políticos ficam mais acirrados. Mas eu continuo batendo uma tecla. A origem de tudo é uma profunda crise de gestão pública que o país inteiro vive. Alguns pontos dessa crise gerados por tensões, por acordos políticos, mas existe uma crise de gestão em curso que leva, por exemplo, o nosso prefeito a chamar a Comurg, dizer que a Comurg se transformou em um monstro. Fica parecendo que foi alguém que foi lá e botou um monstrinho ali que cresceu. Não é. Essa gestão aí desse grupo, né, que está à frente da prefeitura, vai para quê? Quase 10 anos, né? Exatamente. E, como dizer, se transformou em um monstro foi por conta desses agentes. Então, a crise é muito mais de gestão do que tudo em todos os níveis. E esse é um exemplo apenas. E lembrando que até enquanto o Iris Rezende era prefeita, a Comurg era referência. Então, não é assim desses 10 anos, né? Mas aí entra naquela... tem gente que já questiona por que o prefeito de Goiânia está calado e não fala que herdou muitos problemas na gestão. É a questão política. Da mesma forma situação que Dilma não pode reclamar da herança. Alcides, de início, não reclamou da herança que ele recebeu de Marconi Perillo, né? Quando houve o rompimento político, surgiu a ocasião para que isso fosse denunciado e justificado, assim como Marconi devolveu a gentileza quando assumiu o governo agora. Em Aparecida de Goiânia, nós tivemos um caso ainda mais claro de Ademir Menezes, que era um afiliado de Norberto Teixeira, assumiu a prefeitura das mãos de Norberto com 7 folhas atrasadas e ficou caladinho, pianinho, foi resolver os problemas e não pôde falar da herança maldita que recebeu. Isso é a política. E a política e os seus meios, os seus métodos. Uma entrevista concedida pelo ex-prefeito de Goiânia, professor, né, vamos chamá-lo assim, porque pelo respeito que eu tenho por ele, professor Pedro Wilson, ele disse que a crise em Goiânia vai passar e sobre a questão das eleições, ele disse, entre outras palavras, que o governo do estado não é prioridade para o PT. Uma boa base no Congresso é mais interessante e disse que a prioridade do PT é fortalecer a presidente Dilma. Eu fiz a seguinte leitura, Marcelo, não sei se você vai fazer a mesma. Candidatura de Antônio Gomide ao governo do estado de Goiás, zerada, provavelmente um potencial candidato ao Senado Federal, inclusive conversando com o nosso amigo nesse final de semana, e ele tem razão, não posso falar o nome. Eleger um senador em Goiás é muito mais fácil, mais barato, e a representatividade de um governo no cenário nacional em Goiás é muito pequena, e o peso de um senador no Congresso Nacional equivale a 3 governadores. Faz a mesma leitura sobre a questão de Pedro Wilson? Faço e com adendo.
Essa situação está se tornando mais clara em função da crise gerada por Passadina. Aí fala, o que tem a ver Passadina com Goiás? O que tem a ver é o seguinte, existe uma crise instalada, parece claro, quando você vê um governante, qualquer ele, não querer investigar nada, não querer dar explicação em cima de alguma coisa, porque tem um teor explosivo. Aí o que acontece? Para evitar a CPI da Petrobras, que é o principal veículo, aí, o principal canal para que a oposição debata, coloque esse tema em discussão no país, essa semana tem uma cena que pareceu patética. O PMDB, especialmente o presidente do Senado, Renan Calheiros, ficou defendendo sozinho que o Senado apresentasse um recurso junto ao plenário do Supremo, porque estava tirando a autonomia do Legislativo, parará. Enquanto isso, o PT que já tinha combinado estar junto nessa briga, já tinha tirado o corpo fora. Não, nós vamos indicar já os senadores, não vamos entrar em polêmica. Aí a leitura que a gente tem é que a missão de lutar para postergar a CPI vai ficar com o PMDB, porque o PT e o governo federal não podem se desgastar mais nisso. Inclusive... E no momento em que o PMDB, que o Renan Calheiros assumem, topam fazer esse papel, já está claro também. O que eles quiserem, o que o PMDB e Renan Calheiros quiserem no toma lá da cá que virou essa coisa, vai conseguir. E daí que aqueles lugares onde tinha resistência, aliança, e Goiás é um dos exemplos. Goiás já era tido pelo PT como candidatura líquida e certa ao governo do Estado. Isso tudo está sendo revisto. O momento que eu projetei lá atrás, que Antônio Gomide ia ser chamado para esquecer essa bobagem de candidatura e pensar no Senado ou em alguma outra coisa, ou continuar na Prefeitura de Anápolis, esse momento vai chegar agora. A leitura que se faz, até pelo andar da carruagem, Antônio Gomide e o PT não conseguiram agregar absolutamente nenhum partido, nenhum grupo político, tende a ser uma candidatura sólida, e aí vai contra o projeto nacional do PT, que tem sido justamente agregar valores, agregar partidos. Então chegou um momento... a maioria no Congresso Nacional, que é importante para qualquer governo, questão da sustentabilidade. A gente vai mais além, né? Como foi dito pelo nosso amigo, uma eleição de um senador em São Paulo é uma fortuna, no Rio de Janeiro é uma fortuna, aqui em Goiás não é tão caro assim, e o peso político lá em Brasília é o mesmo. O voto é o mesmo. Do senador é o mesmo. A única, o que vai deixar o Antônio Gomide que pode deixar o Antônio Gomide, caso isso se confirme, eu acho que vai se confirmar, vai ficar muito chato para ele. Ele passou o ano inteiro dizendo que só ia sair da Prefeitura de Anápolis para ser candidato a governador. Vai ter que arrumar um argumento, botar uma cara de tacho e dizer, não era bem assim. Inclusive nós já discutimos isso aqui, e o estatuto interno do PMDB permite que coligações sejam feitas, né? Mesmo estamos agora no período das prévias, não ainda há uma candidatura digamos assim, consolidada, né? Só depois de registrar as candidaturas. Então, a qualquer momento... A situação dentro do PT, o PT tem um processo interno, sim, certo? Aquele processo, aquela reunião final, reunião pública que aconteceu na Câmara de Goiânia, foi, na verdade, um encontro de delegados, que teve o poder de definir posição em relação à sucessão estadual. Isso é estranho, isso vai soar estranho, porque esse encontro de delegados aprovou a candidatura, e o nome aprovado é o de Antônio Gomide, certo? E essa posição já foi referendada pela Executiva Nacional, que é o que manda a normativa interna. Agora, no PT também, esse negócio de democracia interna é uma absoluta bobagem. Respeita, virou bula de remédio, respeita se quiser. Não, nós já falamos sobre isso aqui. Na antepenúltima eleição, houve aquela reunião onde ouviram todos os membros, mas se criou um grupo, e esse grupo tinha o direito de voto, ou seja, a democracia, ela foi, assim, modificada quando todos os militantes votavam, não, passaram a eleger pessoas que votavam pelos... Mas nesse caso o processo vai ser diferente.
é intervenção mesmo. Sim. É intervenção total. Porque nós já tivemos, o PT já teve outros processos. Na eleição municipal, por exemplo, tinha a regra de que nos municípios com mais de 200 mil eleitores, quer dizer, onde tinha segundo turno, a palavra final seria da Executiva Nacional. Essa era a regra. Então, as bases, as convenções municipais seriam realizadas normalmente, processo interno normalmente, e a decisão submetida à Executiva Nacional. Aparecida de Goiânia, por exemplo, o que a convenção do PT, o encontro de delegados do PT, a convenção aprovou para a eleição municipal? Primeiro ponto, apoio à candidatura de Marguito Vilela do PMDB. Isso aí, ok. E o nome para ocupar a vice, aprovado naquela época, foi do vereador Elvecino Moura. Sim, que era do PT. A Executiva Nacional do PT entrou no circuito e falou, não, o nome mais indicado para ser o vice é o de Osair José. E aí, Osair, recém-filiado ao PT, foi o vice porque a Executiva Nacional quis, mas essa era a regra. Em Recife aconteceu pior. O prefeito de lá, o João Paulo, era candidato à reeleição, favoritaço, com aliança com o Eduardo Campos, a executiva candidato natural passou na convenção, a executiva interveio no diretório do PT em Recife, indicou o senador Humberto Costa, que perdeu a eleição para o grupo de Eduardo Campos. Marcelo, a situação é tão complexa. Aqui vai acontecer, uma intervenção mais para Recife do que para Aparecida de Goiânia. Pois é, mas nós temos um problema muito maior a ser resolvido, inclusive pela terceira vez esse ano, a presidente Dilma ela foi vaiada. E uma pesquisa publicada agora mostra que dia após dia o cidadão ele é mais contra a Copa do Mundo. A pesquisa realizada nesse final de semana, apenas 48% das pessoas são a favor da Copa do Mundo. A gente tem um vídeo aqui onde a presidente Dilma ela fez um discurso no interior agora do Brasil e ela foi interrompida várias vezes com frases de protesto e ela chegou até a perder um pouco a linha. Solta aí. Eu queria dizer para vocês, primeiro, eu vou responder, me permitam responder aqui a esse cartaz sobre a saúde. Eu vou responder a vocês. Eu gosto de investir em saneamento porque isso resulta. Porque isso significa. É da democracia, gente. É da democracia. Eu dei alguns exemplos até aqui para mostrar que a relação do meu governo com os municípios é uma relação comprometida. Ô, gente, eu entendo. Agora, por favor, eu estou no fim, eu agradeço. É da democracia, eles têm direito absoluto de falar o que quiserem, vocês também, e eu voltarei sempre que eu puder. E aí, Marcelo, demonstrou uma certa impaciência, né? Teve ali que ouvir e se esconder atrás de um sorriso, e mais do que isso, né? O resultado hoje da situação da presidente Dilma Rousseff, visto pela cúpula, é que ela não consegue recuperar ainda aqueles pontos ou intenções de votos ou o prestígio que ela tinha, e preparam agora para o dia 1º de maio, quando ela fará um pronunciamento no Dia do Trabalhador, um discurso mais incisivo, mais direto, um discurso que tenha mais assim, consistência. E cresce o movimento Volta Lula. E aí, amigo, como é que fica esse cenário? Porque sabemos que as eleições nos estados, ela é reflexo da eleição presidencial. Olha, o principal erro
é um erro de estratégia do pessoal que está assessorando a Dilma. Eles estão querendo que ela siga o mesmo script que o Lula fez. Isso não vai dar certo. E ela foi O lá... Lula, se fosse o Lula numa situação dessa aí, ele tiraria de letra. Sim. Tiraria de letra, o eterno presidente falaria, ó, beleza, falaria justamente isso, ó, beleza, vocês têm direito de protestar, vocês têm direito de reclamar, isso faz parte da democracia, mas eu vim aqui dizer isso, e pronto, e todo lado de vocês, nós vamos construir junto esse Brasil melhor. E pronto, literalmente problema, PT saudações. O grande problema ali, Marcelo, é que ela foi lançar um outro projeto e há um hospital lá que há muito tempo está parado porque o governo federal não fez repasse do recurso. Aí ela, ao invés de falar que ia fazer o repasse do recurso, ela falou de outra coisa. Aí o pessoal já disse que não quer Copa, quer saúde. Exato. Aí, agora, isso falta traquejo. Agora, a Dilma não é política. Ela é todo mundo sabia disso. Não sei se é gestora, não, mas é uma coisa que ela não tem é vivência política. Nunca teve. Teve militância nos movimentos, tal, bonitinho, mas essa da política partidária, de estar ali junto com... Isso não teve. Não teve. É uma técnica. É uma técnica. E só agora querer exigir que ela faça isso, tem que mudar. Fernando Henrique, quando foi eleito, você se lembra quantos comícios ele fez na reeleição? Pouquíssimos. 4. Pouquíssimos. 4. Fazia mais palestra do que comício. Não, a justificativa dele era simples, não tem tempo não, tem que governar o Brasil. É pragmático, demagógico, só demagógico, mas foi isso. Ele fez um em São Paulo, outro em Porto Alegre, outro no Ceará. Escolheu 4 cidades estratégicas que fez. Pronto, Rio, acabou. Porto Alegre e São Paulo. Acabou, não precisava. Agora fica essa bobagem, fica expondo a imagem da presidente Dilma. Agora, para a abertura da Copa, por exemplo, a FIFA praticamente definiu que não vai ter discurso, nem do presidente da FIFA, Joseph Blatter, nem da presidente Dilma Rousseff. Aí começaram a chiar, o cerimonial é da FIFA. E quem decide o que vai ter e o que não vai ter é a FIFA. Isso é uma bobagem. Ah, mas isso é no Brasil. É bobagem nossa pensar isso, nós já cansamos de dizer. Só falta baixar uma medida provisória aí, e está em tempo da dona Dilma fazer isso, dizendo que no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014, Joseph Blatter é o presidente do Brasil. Que o que a FIFA quiser, ela será soberana nisso. Sempre foi em todos os estados, e aí, está em todos os países. Agora, isso é uma coisa muito ruim para o país. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade nessa Copa de mostrar os avanços que o país tem, de ter feito um trabalho de infraestrutura nas cidades sedes que não vai aparecer, certo? De mostrar uma capacidade de organização que acho que ela vai funcionar dentro dos estados. O povo vai falar, é a FIFA, mas vai ter o suporte brasileiro. Então, dentro do espetáculo de futebol, a tendência é que não haja problema enquanto espetáculo de futebol. Mas o resto que estava prometido, o tal do legado, que são as obras de infraestrutura, parará, isso não vai ter. Isso não vai ter, e o Brasil está perdendo uma grande chance. Aeroportos, as rodovias, a questão da mobilidade, tudo aquilo que fazia parte do processo da Copa, não vai dar tempo. E aí imagina a repercussão social que pode dar isso no pós-Copa. A gente não vai ter construção dos estádios, porque os estádios vão estar prontos. Sim. Isso significa que aqueles milhares de operários que trabalhavam nas obras da Copa vão estar procurando alguma coisa para fazer. As obras de infraestrutura, as que não forem finalizadas agora, provavelmente não vão ser finalizadas depois, porque vai perder a pressa de ser, com exceção do Rio, onde existe uma sequência aí visando os Jogos Olímpicos. E olha só a importância disso, André. A Confederação Nacional do Comércio está projetando em 48 mil vagas de emprego apenas a partir de agora, até o final esses 2, 3 meses, serão 48 mil vagas, quase 50 mil vagas que estarão sendo abertas e ocupadas por gente para trabalhar aqui. Se conseguir.
Porque já se falam em importar mão de obra, porque nós não temos mão de obra qualificada. Não cuidamos disso. Mas são aí quase 50 mil vagas. Olha a importância do evento desse. Aí fica tudo no meio do caminho. Aí não dá, né? E o que também tira o sossego do governo, né, é a questão da criação da CPI da Petrobras. Na semana passada, a oposição, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que fosse aberta a CPI da Petrobras. Vejam onde nós chegamos, né? A oposição, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que fosse criada a CPI da Petrobras. Foi concedida uma liminar pela ministra Carmen Lúcia, né? Rosa Weber. Aí, essa liminar, o presidente do Senado e até mesmo, né, membros do partido querem cassar em plenário essa liminar do Supremo Tribunal Federal. Se não conseguir, eles querem fazer uma CPI bem mais ampla. E aí houve os líderes dos partidos, né, falam sobre esse imbróglio todo da criação da CPI nesse momento, que é de extrema dificuldade para o governo federal e que não precisa nesse momento, seria uma CPI. Vamos ouvir o que dizem aí os principais líderes dos partidos. Solta aí. Decisão correta, esperada, e o Senado poderia ter evitado esse constrangimento. A Constituição é clara, tendo 27 assinaturas e tendo um objeto determinado, a Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser instalada. Da nossa parte, não há qualquer receio de que haja a CPI da Petrobras. Vamos ver se os nossos adversários terão o mesmo ímpeto se nós decidirmos fazer as investigações em relação aos outros pontos. Não, isso nós vamos decidir provavelmente na próxima semana, quando todos os líderes dos partidos da base estiverem aqui em Brasília, e vamos definir a estratégia global. Bom, Marcelo, o pessoal do PT está perdidinho lá em Brasília. Humberto Costa falou uma bobagem. Vamos esperar os líderes partidários. Imagina líder partidário, deputado, senador em Brasília, numa semana que tem feriado na quinta-feira. Não, e também não tem entrar numa polêmica que não pertence a eles. Não existe. Esse negócio da CPI ampla já morreu. Isso. A CPI que tem é da Petrobras. A avaliação do governo federal esperava que Rosa Weber, pelo fato de ser indicada, nomeada pelo presidente Dilma e tudo mais, levasse algo em consideração e tudo mais, mas o líder da oposição colocou bem. O PT levou um baile aí porque não teve argumento. O único argumento convincente que o PT teve, a matéria eleitoreira. Vai se tornar eleitoreira, sim. A matéria política vai se transformar assim, a casa é política, não tem como ser diferente. Mas os termos principais aí, os termos que são exigidos dentro de para a convocação da CPI, o que é? Fato determinante, tem. O que é? Compra da refinaria de Passadina, é o ponto de partida, certo? A bobagem que o PT fez aí foi o seguinte, vamos incluir também o trem dos metrôs de São Paulo. Isso. Gente, o que tem um metrô a ver com Petrobras? Nada. Em princípio, nada. Poderia abrir duas CPIs distintas, né? Sim, é outro caso. Não, acho que nesse caso nem isso. Seria uma CPI lá no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Porque trata-se de uma ação do governo estadual. E outra coisa, se fosse verificar aí os contratos do cartel em nível de governo federal, pega a CBTM. Aí não vai querer. O Porto de Sauípe, para atingir Eduardo Campos, tem absolutamente nada a ver com Petrobras, da mesma forma. Então, acabou. Essa aí a única, volto a dizer, o único argumento que o PT tem razão de dizer é isso, que vai se tornar uma casa política, é um ato político, um ato eleitoreiro. Só isso. Agora, o resto levou um baile. Não tem argumento que sustente essa posição do PT. E até a criação de CPIs para investigar o cartel dos trens e o Porto de Sauípe vai cheirar, claro, a mera vingança. O PT continua adotando a batalha política, desde que o Zé Dirceu falou que o mensalão
era uma questão política que tinha que ser tratada como tal, parece que o pessoal do PT não entendeu ainda que eles precisam ter argumentos mais fortes. A batalha política, ela se trava diariamente em Brasília. E nisso o governo federal, até pela estrutura que tem por trás, os partidos aliados, tudo, dá um banho na oposição. Porém, não tem articulação, não tem Sim, uma pessoa que sim. consiga criar esse ambiente Agora, de é paz. preciso entender que a CPI é, acima de tudo, um instrumento de minoria. Um instrumento que o PT, enquanto foi minoria em Brasília, utilizou sempre. Não, e outra coisa, a CPI não amedronta ninguém, porque nesse caso o relator seria indicado pelo PT e o presidente pelo PMDB. O problema não é esse comando da CPI. Não, porque o comando é cortar o fim. Mas o problema é que não tem alguns personagens que não tem como você deixar de fora. Hoje, dentro dessa crise da Petrobras aí, quem está fora do controle aí é o ex-presidente Sérgio Gabrielli. Por quê? Porque ele nomeou um primo para cuidar dos negócios da Petrobras nos Estados Unidos e, na falta de ter coisa melhor para fazer, está sobrando para esse primo dele. É uma questão pessoal que precisa ser resolvida. O problema da CPI não é o relatório final, é o que pode acontecer durante, certo? Você vai quebrar sigilos, muito provavelmente sigilos bancários, sigilos telefônicos, a documentação que hoje está restrita lá à Petrobras, as comissões, as auditorias internas da Petrobras vão ser disponibilizadas para os membros da comissão, para todos eles, inclusive da oposição. Sim. Aí vai começar a vazar trechos de conversas que, porventura, forem gravadas, interceptadas pela Polícia Federal, trechos, os contratos que estão escondidos lá, estão na gaveta, tudo. Da mesma forma que nós vimos aqui na época da CPI do Cachoeira. Exato, que só tem começo, você não sabe o fim. Você não sabe onde vai chegar. Mas vamos tratar o programa hoje, né? Lembrando que no segundo bloco a gente recebe a presença aqui do Dr. Manuel Dias, né? Psiquiatra, falar um pouco sobre essa questão que a gente está passando agora, que é esse estresse que está tomando conta do Brasil inteiro e a pedido dos nossos telespectadores. Vamos até às 9 falando sobre política. A partir das 9, o doutor Manuel falará aqui um pouco sobre saúde mental que nós estamos precisando. Marcelo, o presidente Lula foi procurado para ser ouvido sobre a questão do Volta Lula. Ele foi internado com dengue, então não fala. E para o dia 1º de maio agora, o partido já sabe que a presidente Dilma não tem essa capacidade, como eu disse anteriormente, de ter de volta aquele apoio e aqueles votos que ela tinha então. A estrutura deles agora é montar uma forma para ela não perder mais e, curiosamente, a Executiva Nacional do PT disse que essa queda de popularidade da presidente Dilma se deve, em grande parte, à imprensa, que nós estamos vivendo um bom momento e que é a imprensa que está criando fatos. Vamos lá, volta Lula. Você acredita nisso? Se houver aí uma perca da Copa, um momento muito difícil, o plano B pode funcionar? Talvez estaria disposto Lula a voltar? Olha, o jornalista Hélio Gaspari, já que vamos falar de imprensa, ele foi brilhante, um textinho curto que ele escreveu, uma opinião dele curta, de que uma candidatura de Lula seria bom para todo mundo. Para ele, que enfrentaria os fantasmas, não poderia correr de temas como mensalão, como outros aí, Petrobras, que é tudo, a maior parte da época dele, e já acabaria com esse mito também de que a oposição tem medo do Lula, de que o Lula é imbatível, tudo. Já resolve tudo uma vez. Se ele ganhar, é imbatível mesmo, a oposição tem que enfiar o rabo entre as pernas e tudo mais. Mas, acima de tudo, uma possível vitória do Volta Dilma, do Volta Lula, aliás, é um fracasso. Seria o reconhecimento por parte do PT de um fracasso total do partido na gestão de Dilma Rousseff. Isso. E do partido enquanto articulador político. Eu não acredito. Soma-se a isso aí
esse novo escândalo, né, ou pelo menos essa denúncia que foi feita do envolvimento do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, num esquema de corrupção que favorecia aí já uma pessoa que tinha uma ligação com o vice-presidente da Câmara, ou seja, o momento não é nada bom, né? Não, esse caso do Padilha, por exemplo, ele chegou a dizer que jamais assinou documento nenhum em favor do laboratório do Paraná. Ele assinou um protocolo de intenções. É contrato? Não, não é o contrato, não. Mas foi o rascunho, o embrião do contrato, foi ele que deixou pronto já, certo? Isso não significa que ele tenha ou não tenha a ver com a negociação com o laboratório. Mas é estranho, é uma falta de cuidado muito grande um contrato do Ministério, do ministro, o ministro bota a assinatura, contratando um laboratório para produzir medicamentos, um laboratório que não tinha licenciamento junto à vigilância sanitária para fazer isso. Muito complicado, né? Não, o básico, André, o básico tem que ser respeitado. Sim, e aquela velha história de que eu não sabia aonde tem a assinatura da pessoa, ninguém assina absolutamente nada sem saber o que está assinando, né? No mínimo aí, alegar inocência ou desconhecimento, já colou com o presidente Lula, já colou com alguns, agora mas não cola mais. É bom a gente dizer também que aparentemente a gente entende assim, a gente vê como é que os caras estão fazendo isso, o PT está meio perdido, estão que nem barata toda. Tudo tem uma razão, certo? O PT se acostumou a ter o Lula como o salvador da pátria. É o guru. É ele que resolve tudo, certo? Aqui no Goiás, por exemplo, não. Vamos botar todo mundo contra o Marconi, vamos acabar com a raça Marconi. Perdeu a eleição de 2010. Fez tudo que estava na cartilha que o Lula tinha mandado fazer, fez, certo? Assim como agora, a candidatura de Júnior Friboi foi gestada a partir da constatação de que nós vamos não deu entrar nesse assunto, lá atrás a argumentação do PMDB que perdeu a eleição para o Marconi porque faltou dinheiro. É claro que não foi só isso. Foi importante? Foi importante sim, o poderio financeiro que o Marconi conseguiu no segundo turno. Mas não foi só isso. Você desconsiderar o resto é muito pouco. Não, muito vazio. Não, há de se observar que a vitória de Marconi, muitas pessoas falam, Marconi ele venceu o município. Digamos, o prefeito que nós tínhamos aqui não ofereceu absolutamente nada para que pudesse, nem o governo federal... O que você está dizendo, na época, Paulo Garcia era um ilustre desconhecido no Exatamente. Estado. Então, não interfere em nada. Já no governo federal, aí governo estadual, estava aquela briga entre Vanderlan, Íris, ou seja, o momento ali não ajudava e o governo federal também não ajudou. A única coisa que Lula veio aqui foi xingar Marconi, tratar Íris Rezende como garçom, chamar o presidente do Tribunal de Justiça de prefeito, e mais nada. Então, ou seja, não é no discurso que você ganha uma eleição, não, calma, né? Calma, o Lula teve num discurso na Praça Cívica, não, no entorno, na campanha, ele foi num comício no entorno, que foi bom, foi um momento bom, eleitoralmente bom para o PMDB. É só que não é só isso. A avaliação, o Lula vai ali, a Dilma vem em Goiânia e está resolvido o problema. Não é só isso. Eleição não é só assim. isso. O nosso telespectador, mas o que o Gordinho está falando? Gente, a eleição é composta por vários aspectos. O financiamento, quer dizer, o dinheiro que vai entrar nela é importante. Os partidos que vão dar sustentação são importantes porque são esses partidos que fornecem as lideranças que vão estar lá nos municípios, multiplicando as ideias, multiplicando o trabalho, multiplicando a campanha, certo? E nisso, o momento atual, que o PT não inspira essa confiança, porque é sozinho, não tem esse grupo para multiplicar. O candidato é fundamental para vender a expectativa, a esperança de uma vida melhor, vender a expectativa, a esperança de que ele vá vencer a eleição. Tudo isso é importante, o marketing é importante, ter uma campanha bem definida, o visual está bem definido,
a mensagem sendo levada como deve ser feita, a imagem do candidato sendo bem trabalhada, são vários aspectos. Não dá para você se apegar em um deles e falar assim, nós perdemos ou ganhamos nisso. Normalmente é um conjunto de fatores. E existe um outro ponto também que tem que ser levado em consideração. Normalmente, o candidato que erra menos é o que ganha a eleição. Pois é, agora tem outro detalhe também, né? O candidato que tem mais dinheiro, ele tem uma propensão maior a ganhar a eleição, já que as nossas reformas políticas não aconteceram, tivemos só reformas eleitorais que, ao invés de criar uma campanha mais competitiva, muito pelo contrário, tornou uma campanha muito mais cara. Hoje não há mais o contato do eleitor com o candidato, né? Hoje é tudo virtual e o horário na televisão, nós estamos nos aproximando aí de produções de Steve Spielberg. Então hoje a ilusão de quem pensa que as ideias são do candidato, os projetos são do candidato, aquilo que é mostrado é do candidato, é simplesmente uma Disneylândia, onde Duda Mendonça, Guel Arraes e tantos outros. O que nós vimos aqui mais cedo, o grande problema da presidente Dilma é isso. Põe ela no estúdio, fazer um pronunciamento, ela segue à risca, ela é bem orientada e sai redondinho. Disciplinada. Disciplinada. Da mesma Agora, forma. não põe para improvisar. Improvisar, o melhor que ela faz é beijinho no ombro e pronto, e não fala nada. Porque se abrir a boca, normalmente dá problema. E ficou mais claro, é só você pegar uma foto da presidente Dilma quando era ministra-chefe da Casa Civil e uma foto dela depois, quando ela era candidata a presidente. Tirou óculos, penteou o cabelo, fez plástica, fez cirurgia. É claro que alguém disse para ela, olha, com esse visual, o eleitor não vai te aceitar. Então, torne-se uma pessoa mais agradável aos olhos dos eleitores. E isso custa dinheiro. E esse é o grande problema, Marcelo. Nós estamos falando aqui, não é só do PT, não é só do PSDB, não é só do PMDB, são de todos os casos. Nós sabemos que essas pessoas que ocupam cargos públicos, quando elas saem para disputar a eleição, precisam de dinheiro. Então, no caso de Padilha, em tantos outros casos, se for investigar, vai ver que teve coisa errada, porque ninguém faz campanha sem dinheiro e ninguém vai tirar dinheiro do bolso para fazer campanha. Então, utilizam-se do nosso dinheiro, do nosso imposto, para criar situações para terem dinheiro para fazer campanha. Não sei se é a sua opinião, mas é a minha opinião. E nós chegamos a um ponto da democracia no Brasil de termos que ter coragem de falar isso, porque todos nós sabemos aí que muitos candidatos, eu me lembro de um candidato aqui em Goiânia, que foi candidato a vereador, teve 800 votos. Depois assumiu um local aí, foi candidato, foi eleito deputado federal com uma votação estrondosa. Será que o eleitor de uma hora para outra passou a gostar dessa personagem, dessa pessoa? Será, Marcelo, que deu uma crise no povo, foi igual em 82, quando vamos fazer justiça, devolver a Aires Rezende Machado o mandato que lhe tiraram? Ali eu vi a justiça. Hoje eu já vejo uma coisa muito mais diferente. Eu vejo pessoas que estão saindo para a campanha eleitoral, mas enquanto estão no poder, estão criando um mecanismo para bancar uma campanha que não é nada barata e a cada ano vai ser mais cara. É errado, amigo? Não. Ou você não quer falar? Não, o que eu estava pensando aqui é outra coisa. Nós tivemos já algumas motivações em momentos políticos de efervescência e a semana foi pródiga porque foram relembrados aí os 30 anos da rejeição daquela emenda Dante Oliveira, que poderia ter devolvido o direito ao voto para a presidência da República em 84. Nós tivemos que esperar mais 5 anos ainda para que esse direito fosse consagrado. Mas aquele era um momento em que você conseguiu uma mobilização popular muito interessante. Sim. A partir de algumas bandeiras relativamente simples. O problema é que hoje o país avançou muito nessas liberdades democráticas, nessas conquistas democráticas, e, por outro lado, essas conquistas, elas têm boa parte que está sendo outorgada, está sendo dada à população
muitas vezes sem essa grande mobilização. Então as pessoas parece que não estão mais, perderam o caminho das ruas. Ou a festa da democracia acabou, né? Agora, essas manifestações que a gente viu aí, que a gente vê, teve o transporte coletivo como eixo no ano passado, mas também não avançou absolutamente nada. A Copa é o que move. Nesse caso, a Dilma é um fato específico de um determinado local. E o que eu falava da Dilma é isso, o erro de estratégia é isso. Onde ela for agora para entregar obras, sempre tem algo mais que não foi feito lá atrás que vai gerar. Eu estou pagando para ver, por exemplo, o pessoal do PT aposta que a Norte-Sul agora vai. Impossível. Não, eu não acredito. Transposição do Rio São Francisco. Eu não acredito, não. A hidrelétrica que foi promulgada, a segunda maior do Brasil, também certo? não Isso sai. é um absurdo. Nós chegamos, no caso da Ferrovia Norte-Sul, 4 anos depois, na mesma situação, praticamente na mesma situação, com a promessa, com a expectativa de inauguração. Se estiver pronto, tem que inaugurar e começar a tocar logo. Porque uma obra desse tamanho ficar parada é prejuízo para o país. Agora eu penso, Marcelo, me responda, porque nós vamos ter que falar aqui do assunto local. O que a oposição faz nesse tempo todo? Fica só o quê? A oposição, ela tem o papel de não é ser contra, é criar alternativas. Só que tanto Eduardo Campos, Aécio Neves e tantos outros que estão aí se lançando, estão dizendo que está errado, mas não dizem o que é o certo. O papel da oposição é esse, ficar 4 anos caladinha, quietinha, aí chega no momento eleitoral para dizer que está tudo errado, ela não teria que contribuir também para que houvesse um acerto, ou pelo menos sugestões de acerto? A oposição que age, que critica, que aponta, indica caminhos, hoje é exceção no Brasil, em todos os níveis. É assim, parece que o cara eleito senador, ele está lá. Para quê? Conseguir dinheiro de emenda parlamentar para os seus municípios, para as áreas de interesse, indicar um ou outro cargo. Mesmo estando na oposição, tem gente que quer indicar. E aí? Ou então criam partidos da oposição. Aí eu te pergunto, a Assembleia Legislativa é diferente? Não. Você pega os candidatos de oposição, Júnior Friboi, Iris Rezende, Vanderlan, Antônio Gomide. Qual desses candidatos passou pela Assembleia? Nenhum. A discussão desse nome passou por onde na Assembleia? Lugar nenhum. Então... Até mesmo porque a Assembleia, né, ela pode ser ali isso um hotel para a Copa do Mundo. É reclamação dos próprios candidatos, que ninguém assume. A bancada de oposição na Assembleia não assume postura de oposição. Assim como em Brasília, normalmente as bancadas de oposição, com raríssimas exceções, não assumem essa postura de oposição. E não adianta ser oposição por oposição, tem que ser oposição com ideias e projetos. E nesse assunto, né, dentro disso que a gente está falando, Marcelo, aquela Calmon, que chamou a Eliana Calmon, que disse que os juízes são bandidos de toga, e pelo menos mais 4 juízes participarão dessas eleições agora, concorrendo aí, ela ao Congresso Nacional, mais 4 juízes já acenam com a possibilidade de entrarem na política, disputando o governo de alguns estados com um discurso de moralização. E Joca não vai. Não vai. Joaquim não vai. Joca, que é Joaquim Barbosa, está fora. Ele é muito esperto, né? Naquela entrevista que ele concedeu à Globo News, deu para ver ali que realmente ele tem razão quando ele fala, não me chame de coitadinho, que eu não tenho nada de coitadinho. Exatamente. É muito esperto, né? Para que ele vai entrar na briga se ele tem o poder de decidir quem vai ganhar e quem vai perder, né? E são esses mistérios, né? Voltando só um ponto que eu esqueci da Petrobras, por exemplo, um ponto que levou à mudança do PT e do governo federal em relação à CPI é porque a tendência hoje é o seguinte: se for para o plenário, a tendência é manter a mesma postura, a mesma posição. Isso aí, a assessoria do Palácio Planalto já fez uma checagem
e sabe que se for para o plenário o resultado vai ser o mesmo. Pois é, Porque, agora... juridicamente, os argumentos da oposição estão corretos. Agora, vamos trazer um pouquinho aqui para Goiânia, né? O prefeito Iris Rezende Machado, nessa sexta-feira, ele rompeu o silêncio e atirou para todos os lados, né? O prefeito mandou um recado direto para o governador Marconi Perillo. Segundo o prefeito, abre aspas, descobrimos que uma quadrilha da contravenção tomou conta do palácio. Não podemos permitir isso. Fecha aspas. Recado para Marconi Perillo. Para o PMDB, que boa parte está debandando, ou já assumiu uma candidatura aí de Friboi, Iris disse, abre aspas, dos 4 deputados federais, apenas a minha mulher, dona Iris, não está comprometida com outro projeto. E ele diz que dos 7 deputados estaduais, só 2 não fecharam um compromisso. E aí ele reitera, eleição não é brincadeira, tem que priorizar a vitória. Um recado aí a essas pessoas que já declararam apoio a Júnior de Friboi. Sobre a questão das prévias que estão sendo aí anunciadas, Iris Rezende disse o seguinte, abre aspas, tenho 56 anos de luta pública, sou conhecido até por uma criança de 6 anos e não preciso passar por prévias. Foi o que disse Iris Rezende Machado. Porém, na segunda-feira agora, uma reunião entre Friboi e Iris e o presidente do PMDB, o deputado Samuel Belchior, diz que na terça-feira tem a reunião do diretório e essa reunião vai ser para comemorar. Abriu a metralhadora, Marcelo. É preciso dizer 2 coisas. Primeiro, o Iris está ameaçando jogar por terra todo o trabalho político que ele fez nos últimos dias. Trabalho de convencimento, especialmente do Júnior e de pessoas próximas, de que ele, Iris Rezende, é o candidato à oposição que tem a chance e a expectativa de vitória. E isso é um argumento correto. Agora, essa argumentação de que eu não preciso de prévias. Ora, o eterno presidente Lula, quando foi candidato à reeleição, teve que enfrentar prévias dentro do PT. Por quê? Porque era o normal do PT. O PMDB, é preciso entender que essa situação do PMDB foi gerada pelo próprio Iris, que queria ser ungido, aclamado como candidato ao partido. Se ele tivesse dito, desde o primeiro momento, desde que começou esse trabalho de articulação, julho do ano passado, eu vou ser candidato novamente. Já não tinha mais essa discussão. Mas ele já não é um candidato natural? Tá, mas ele andou sinalizando e a declaração que eu volto a dizer, o presidente nacional do partido declarou lá em Brasília ter ouvido da boca de Iris Rezende que ele não seria candidato a governador e que a filiação do Júnior só se justificou, junto com a sua candidatura, pela negativa de Iris de ser candidato. Isso lá atrás. E isso não sou eu, não. São as lideranças do PMDB que estão dizendo. Aí, quem criou essa situação aqui foi o Iris. Agora, esse é um erro. Ele precisa, sim, do apoio do partido, precisa do apoio dos deputados, dos candidatos a deputados em todos os níveis e precisa ter o partido unido, sim, como ponto de partida para fortalecer sua candidatura. Essas declarações de Iris Rezende vêm num momento ruim. Ele está botando a faca em cima do povo do PMDB num momento de definição. Talvez seria melhor para ele ser continuado quieto, fazendo o trabalho de bastidor que ele faz e faz bem. Ele já tinha, até onde a gente sabe, ele já avançou muito nesse sentido de fazer o convencimento e ser ungido candidato. É um trabalho que está sendo desenvolvido e esse tipo de declaração não contribui em nada. E há de se pensar a outros aspectos, né? Cada eleição é uma história. A gente se lembra que Vanderlan, na eleição passada,
ele até hoje ele declara que ele teve... Não, sou dono de 500 mil votos, não que existe. ele era dono de 500 mil votos. Aquilo lá era um momento. Da mesma forma que Marina Silva falou que ela teve 20 milhões de votos, né? Que ela era dona de 20 milhões de votos. Então, ou seja, cada eleição é uma história e um momento, e prudência, canja de galinha, não faz mal a ninguém, principalmente nesse momento agora, onde você tem que articular. Esse negócio da quadrilha ligada à contravenção, isso aí volta à época da CPI do Cachoeira. Dona Iris já falou isso nesse sentido também. Ah, porque o relatório da CPMI... Qual foi o relatório aprovado da CPMI? Nenhum. Não, é aquela folhinha de duas... Não. Aquelas duas folhas, foi um espaço acordo. 2... Não, foi um acordo. Mas nos anais da história, o relatório apontado é aquele lá, sem chegar a conclusão nenhuma. Então, podia ser diferente? Podia ser diferente. Mas a CPI se revelou no final, teve um momento de fragilização do governador, tudo, mas a conclusão dela foi politicamente trágica. Trágica. E assim, nós aqui do Jornal Argumento, nós temos uma responsabilidade muito grande em não passar para o telespectador ou para o eleitor notícias, e sim informação. Para quem não sabe, né, tudo começou, nesse caso, Carlinhos Cachoeira, quando, no governo Maguito Vilela, a LEG foi privatizada e virou Gerplan. Carlinhos Cachoeira ganhou, passou a explorar a Gerplan, que era uma empresa com CNPJ, legalizada, e pediu para que Maguito Vilela apresentasse no Congresso Nacional uma medida aonde tornaria, no mínimo, contravenção à exploração de jogos de azar. Tanto é que o senador, então, Demóstenes Torres, por telefone, falou: isso não vai ficar bom para você. Porém, Carlos Cachoeira já sabia que, havendo essa lei no Congresso Nacional, apenas ele poderia explorar jogos no Brasil inteiro. Então, assim, não é uma situação que surgiu no governo Marconi, também não estamos defendendo o governo Marconi, muito pelo contrário, né? A própria evolução dos fatos indicou que até o próprio senador que assumiu, né, ele ligou para Carlos Cachoeira dizendo que se não fosse Carlos Cachoeira, ele jamais seria senador. Então, ou seja, Marcelo, é aquilo que você costuma dizer, que fica muito difícil a gente separar a razão da paixão, né? Até porque a CPI do Cachoeira, ela terminou justamente quando se descobriu que a Delta era um braço operacional, braço financeiro do esquema. E quando foram mexer com a Delta, viu que na verdade não era um braço, eram tentáculos. O povo perdia em termos de número de braços e tentáculos que ela tinha pelo Brasil. Exato, inclusive em alguns estados com o governo federal, com serviços da ordem de R$1 bilhão. Aí descobriu-se que havia também aqui com a Prefeitura de Goiânia. Era o principal empresa contratada pelo governo do Rio, que é do PMDB. Isso. Que tinha o governo do Distrito Federal no meio, que era PT, governo federal, que em tese não teria nada a ver com isso. Aqui em Goiânia, a própria prefeitura, certo? Então, terminou aí. Aí, estamos defendendo o quê? O Marconi? Não estamos defendendo o Marconi, não. O Marconi tem coisa a explicar. Sim. O problema é que no frigir dos ovos, ao invés de ir a fundo no que tinha que se ver e punir o que tinha que se ver, ficou a história da casa. Só. Vende-se o sofá e continua com a esposa. E aí? Não, ficou a história da casa para ser explicada. E que mais? Nada. Certo? Então, é muito pouco, muito ruim, muito ruim. Não é só para Goiás, não é só para o Marconi, ficou ruim para todo mundo. E nesse caso, Marcelo, nós temos mais 2 minutinhos só. É ruim até a gente ver gente aqui da prefeitura dizer que o asfalto no bairro tal não foi porque a empresa contratada era a Delta, como suspendeu o contrato lá atrás, agora não tem outra empresa contratada para executar o asfalto. Esse que é o tema que nós vamos abordar, nós temos 2 minutos, o doutor Manuel já chegou já, né?
mais 2 minutos, Marcelo, a situação da prefeitura que não é nada confortável. O secretário disse ter alertado o prefeito sobre o caos que o município estava, o prefeito não tomou essas medidas, agora fala-se na venda aí dessa área, 18 áreas de 200 mil metros, 200 milhões de reais, porém entrou a polícia no meio, muita coisa para ser discutida e a situação é que foi dito essa semana que a prefeitura ou ela paga funcionários ou ela paga as contribuições que toda empresa tem que ter, né, que tem que recorrer. E aí vai um imbróglio para a Câmara Municipal, inclusive fala-se até, como aconteceu em Aparecida de Goiânia, na criação da taxa do lixo aqui em Goiânia e a volta da cobrança daquele imposto STI, que era de 2,5%, voltar a ser 3,5%. Dá para pensar, ou seja, o que está acontecendo, cara pálida? Olha, o que o prefeito Paulo Garcia precisa indicar é o que ele quer fazer com essa situação. Ele já assumiu a prefeitura com déficit, ele recebeu lá atrás de Iris Rezende com déficit. E não pode reclamar. Não pode, e ficou quieto. Ele já é reeleito com toda a condição política de fazer o que ele quisesse para sanear, não fez absolutamente nada. E vem mostrando através dos balancetes, e aí ele é obrigado a prestar contas na Câmara Municipal, um déficit aí que é coisa de 40, 50 milhões a cada trimestre. E o que o secretário de Finanças está alertando é que virou uma bola de neve. Isso aí é básico. Você deixa de pagar 10, 15 milhões de conta todo mês. Isso. Certo? Você deixa de pagar 10, 15 hoje, mês que vem 20, 30. E você não tem mecanismo de arrecadação. E aí, a prefeitura não fez absolutamente nada para cortar. O que é? Aqueles caboclos lá da Comurg, estava à disposição de sindicato, recebendo hora extra pago pela prefeitura, continuaram recebendo do mesmo jeito. As incorporações que viraram uma indústria, continua sendo do mesmo jeito. Certo? Tem diretor acusado de assédio moral e agora assédio sexual, continua ocupando o cargo do mesmo jeito, como se não tivesse acontecido nada. A prefeitura não, agora nessa reforma, que esteve aí extinguindo algumas gratificações, extinguindo alguns cargos, mas nunca tomou a iniciativa de cortar. O prefeito pode fazer isso, corta 10%, 15%, 20%. Isso aí, psicologicamente, é bom, para mostrar que ele tem a boa vontade. Isso é verdade. E essas declarações do secretário de Finanças estão gerando uma expectativa muito grande no funcionalismo. Exato. Porque está chegando a discussão da database. Exatamente. Já tem uma corrente defendendo que, será que o prefeito, levantando a suspeita, será que o prefeito vai dar conta de pagar a database, já que não está dando conta de pagar salário? Vai entrar na mesma discussão. E outra coisa, esse negócio de atraso, uma estrutura grande como a Prefeitura de Goiânia, eu costumo lembrar sempre, a última vez que se discutiu atraso de salário em São Paulo. Sabe quem fez isso? O governador chamava-se Orestes Quércia. Pois é. E ele queria só pagar no dia 10, que era o que mandava a Constituição do Estado. No que ele falou, estamos em dificuldade, vamos pagar dia 10... os funcionários reuniram, mandaram recado, nós vamos fazer uma greve geral se não sair o pagamento no dia que tem que sair. E nunca mais se falou em atrasar salário. Aqui é a mesma coisa. Se concretizar isso de atrasar salário, a prefeitura vai criar um problema magnânimo, difícil de lidar com o seu funcionalismo. Porque isso é o básico, André. Se não dá conta de administrar a folha de pagamento, pagar aquele servidor que tem que estar motivado, que tem que estar prestando bem o serviço, o que vai ser?
Vamos esperar, né, os próximos caminhos. Falar nisso, né, aproveitar que ontem foi o aniversário do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. A ele e a toda a família desejamos muita paz, sempre participa aqui do programa e um momento merecido, né? Afinal de contas, o aniversário é um momento da gente refletir sobre a vida e receber desejos, né, de felicidade, paz e harmonia. A ele nós desejamos. Marcelo, chegando ao final aqui do primeiro bloco, ficarás comigo. Tem outros compromissos, né? Não, vamos embora. Deixa você ficar à vontade com o doutor Manuel aí. Não, mas podemos conversar. Tem pouquíssimo a dizer. Mas temos muito a ouvir. Isso é a verdade. Fica comigo. A gente vai para o intervalo e já volta, né, a pedido de telespectadores, logo depois do intervalo, para você que nos acompanha, né? A gente termina aqui o Jornal Argumento, mas a gente dá continuidade depois do intervalo, conversando com o Dr. Manuel Dias, que é médico com especialização na área de psiquiatria. No instante só a gente está de volta. De volta para essa parte final do Jornal Argumento, quando nós vamos falar um pouco sobre as nossas relações, as nossas cabeças, como estamos nos dias atuais. Voltamos a receber o Dr. Manuel Dias Reis, médico psiquiatra, que sempre acompanha o nosso trabalho e presença constante aqui no Jornal Argumento. Tudo bem, doutor Manuel? Tudo bem, boa noite. Boa noite, telespectadores, é sempre um prazer estar aqui. Nós, enquanto sociedade, estamos muito doentes ou não, doutor Manuel? Nossa sociedade está caminhando para ficar mais doente, né? Assim, a gente vê muitas coisas acontecendo, principalmente a violência, né? A insegurança, o medo que a gente tem falado aqui, né? Assim, pessoas morrendo, pessoas matando, né? Assim, hoje, de manhã, eu estava lendo um jornal da nossa capital e estava lá com um menino de 11 anos, alguma coisa assim, foi assassinado. Né? Assim, agora à noite, fiquei sabendo que uma jornalista suicidou. Essa é a nossa sociedade. Agora eu fico um pouco encabulado ainda, doutor Manuel. Essa semana eu acompanhando um jornal daqui na chamada Icapa, falando justamente sobre essa questão da insegurança. Nós não temos mais a certeza de voltarmos para casa. Para aí, né? Não chegamos a tanto também. Mesmo que exista essa preocupação com a segurança, acho que essa é uma coisa que não passa na cabeça do cidadão comum, né? Não é assim tão, né? Não é assim tão exagerado assim. Lógico que existe uma preocupação muito grande, a gente escuta muitas pessoas falar, eu não sei se é pelo meu meio, né? Assim, então eu vejo as pessoas que estão com medo, as pessoas que estão se sentindo ameaçadas, né? Assim, que são as pessoas que me procuram, né? Assim, então é difícil a gente estar falando assim, a gente ser, vamos dizer, imparcial nessa situação, né? Mas eu acho que não é assim, a situação caminha, né, assim, para essa violência. Eu acho que é um estágio da sociedade, né, assim, existem estudos que são realizados, né, assim, e um dos estudos, né, assim, mostra bem isso, quanto maior a população, né, assim, maior é o nível de ansiedade, é o nível de ameaça um ao outro. Nessa sua experiência de consultório, doutor Manuel, qual o principal problema que o senhor enfoca hoje, que o senhor trata, o senhor recebe, a pessoa reclama e o senhor tem que tratar? O que é que as pessoas, onde é que as pessoas buscam auxílio de um profissional como o senhor? Olha, o meu consultório, já há muitos anos, assim, tem uma característica que eu não sei de onde que vem, mas eu atendo mais pacientes com depressão. Né? Com depressão. Com depressão. E aí, assim, lógico que teve uma época em que eu atendia muitos pacientes que que eram portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, diminuído essa procura, pacientes com ansiedade, né, assim, que são a minha maior clientela, são esses pacientes.
Né? Aqueles pacientes que são portadores de doenças mais graves, né? Não é que depressão não seja grave, depressão é uma doença grave, né? Assim, a ponto da pessoa morrer. A ansiedade também, a ansiedade limita a vida da pessoa, a pessoa muitas vezes ela evita até sair de casa em função dos transtornos da ansiedade. Mas eu quero dizer assim, a respeito de esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença muito grave, um transtorno mental muito grave, então esses pacientes eu tenho pouco, né, atendimento deles em função, né, assim, da minha clientela, né? E atualmente eu estou trabalhando no CAPS, que é dirigido a álcool e drogas, né? Então, isso também faz com que o perfil da minha clientela comece a mudar, né? Assim, em função desse meu trabalho na prefeitura. Né? Mas o principal continua sendo a depressão. Continua sendo a depressão. É que muita gente costuma, o cidadão comum, as pessoas comuns que não têm esse cuidado, costuma dizer que é frescura, que é preguiça, e não é. Atenção. Que depressão é doença e das mais graves, porque a cura é lenta, muito lenta, né, doutor? Uma das características dos transtornos mentais, Marcelo, é ser o que a gente chama de doença crônica, né? Então, é uma doença que uma vez estabelecida, ela acompanha a pessoa a vida inteira. Não significa com isso que a pessoa vai ficar doente o tempo todo. Ele pode ter, né, assim, remissão dos sintomas, uma remissão praticamente completa dos sintomas, passar muitos anos sem a doença, mas volta e meia essa doença pode aparecer. Mas existem casos que a pessoa fica totalmente retraída, para de fazer as suas atividades profissionais, as suas responsabilidades, simplesmente porque não dá conta de sair dali. Né, tem a chamada depressão refratária, né, assim, que são depressões que não respondem à medicação. Né, assim, então, aí essas pessoas, cada dia que passa, elas vão ficando mais reclusas, que um dos sintomas da depressão é exatamente o isolamento social. A pessoa não tem ânimo para sair de casa, ela não tem vontade de ir trabalhar, ou de ir numa festa, ou de ir no encontro de família, né? Assim, ela não tem vontade para nada, vai ficando cada vez mais reclusa em cima de uma cama, e quanto mais grave a depressão, maior é o risco da pessoa acabar com a vida dela. E as doenças vamos botar da mente, né? Da mente, é. Se cura com o quê? Só com medicamento? Não. Assim, olha só. Assim, eu tenho conversado muito com o André aqui sobre esse aspecto dos transtornos mentais. Né? Assim, então, o transtorno mental, ele é resultante hoje de uma predisposição, a compreensão que a gente tem hoje, né? De uma predisposição familiar para a doença, e o estresse de ambiente, as situações da vida. Então, quando você propõe um tratamento, né, assim, você vai estar olhando para esses dois aspectos. Né, assim, então, a predisposição familiar, que é o fato orgânico, né, assim, então a gente vai prescrever um medicamento. Né, assim, para os estresses da vida, a psicoterapia. Mas eu não resumo só a medicamento e psicoterapia, né? Então, por exemplo, se a pessoa busca uma atividade, né, assim, seja, por exemplo, de terapia ocupacional, uma atividade religiosa, né, assim, qualquer outra atividade, isso vai ajudar também no tratamento. Mas é difícil porque um dos sintomas principais é a inibição psicomotora, ou seja, o desânimo, a pessoa não tem nem vontade de pensar, vamos dizer assim, né? Assim, mas um desânimo que a pessoa não sai de casa. E me parece que o grande desafio aí é primeiro que normalmente não tem cura, né? Cura no sentido que a gente entende assim, de nunca mais. Nunca mais ele vai ter. Isso aí não existe. O desafio para o senhor enquanto profissional, imagino que seja controlar isso e transformar
em algo produtivo, não é isso? Exatamente, a pessoa voltar a ter uma vida ativa, né? Uma das abordagens que a gente utiliza, né, assim, em primeiro lugar, né, assim, é a gente procurar a remissão dos sintomas, né, assim, ou seja, acabar com os sintomas. Aí a gente tem como, vamos dizer, tratamento de ataque, né, assim, os medicamentos, né? Com os medicamentos, a gente tem que atingir uma dose do medicamento. Eu falo sempre, olha, pior do que não fazer tratamento é fazer de conta que faz tratamento. Porque a gente vê muito paciente que eu ou outro colega passa uma dosagem e ele toma a metade da dosagem com medo dos remédios, né? Então, isso é muito comum, né? Assim, o paciente evita de tomar o remédio, esconde da família que Mas não também, tá também é tomando comum remédio. mudar a dosagem, mudar a regulagem desse remédio de acordo com a reação do paciente, né? Tem, pois é, a gente tem como você ir dosando a medicação, né? Existe muito preconceito com relação à medicação, né, assim, em função dos medicamentos mais antigos, né? Assim, os medicamentos mais antigos tinham muitos efeitos colaterais que incomodavam muito as pessoas, né? Assim, por exemplo, a sonolência, que o pessoal fala que você fica dopado, né? Assim, então, efeitos físicos, né? Assim, como, por exemplo, secura na boca, prisão do intestino, né? Assim, isso incomoda muitas pessoas, né? Assim, perda da libido, né? Assim, são vários os efeitos colaterais que acompanhavam os medicamentos mais antigos e de uma forma mais forte. Os de hoje continuam tendo esses efeitos colaterais, mas de uma forma menos intensa, né? Assim, então, os pacientes praticamente não sentem nada. É comum eu escutar no meu consultório o paciente chegar e falar assim, doutor, eu estou tomando esse remédio, é como se eu não estivesse tomando nada, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, mas você está sentindo que está melhorando? Não, isso eu estou sentindo que eu estou melhorando. Isso. É isso que nós estamos querendo, né? Assim, é isso que nós estamos querendo. E ainda tem um outro preconceito sobre a questão da medicação, é que o remédio vai mudar a pessoa. Ele vai deixar de ser ele para ser uma outra pessoa. E que não é verdade. Remédio nenhum muda o jeito, a personalidade, né? Assim, então ele não vai, eu vou ficar igual um robô, eu não vou ter mais atividade. O remédio de hoje, né? Assim, não faz isso mais, né? Assim, então a gente tem que lidar com esses dois aspectos, com os preconceitos, né? Com os preconceitos e com mais os efeitos colaterais da medicação. Mas todo trabalho é nesse sentido, independente de qualquer coisa. É claro que a pessoa que tenha alguma doença da mente, ele precisa ser tratado e aquilo que estiver de desacordo com as nossas condutas sociais, ele tem que se adaptar a isso. Esse é o objetivo, né, doutor Manuel? Esse é o objetivo. Não é que ele vai deixar de ser, mas ele tem que se adequar a esse convívio, né? Esse é o grande problema, né? Assim, então, a gente busca a adequação, né? Então, tem situações em que a pessoa não consegue se adequar, né? Assim, a gente vê, por exemplo, né, assim, hoje as pessoas têm um pavio assim, meio curto, né? Então, qualquer coisa elas estão irritadas e xingam, né, assim, falam. E quando a gente está no trânsito... Momento de crise é muito propício a isso, né? Então... Qualquer tipo de crise social, crise financeira, crise política. De qualquer crise, né? Crise de futebol. Crise de futebol, né? Mas a gente tem que ter a ideia seguinte, né? Assim, que se você vamos pegar como exemplo o trânsito, né? O trânsito difícil, não é? A gente fala do trânsito de Goiânia porque a gente não estava acostumado com esse trânsito, né? Se você for no Rio, se for em São Paulo, né? Assim, o trânsito lá é pior do que o daqui de Goiânia, em termos de volume de carro. Talvez os motoristas sejam mais educados, né, assim, do que os daqui. Mas as pessoas aqui não suportam nenhuma coisa que
que sai fora do normal, né? Então, se um sujeito passou na frente dele e não deu seta, já é motivo de briga, né? Então, e a gente tem que adequar essa situação. Olha, peraí, nós estamos vivendo uma coisa nova em Goiânia, que é esse trânsito muito intenso, né? Assim, muito carro na rua, que é igual em qualquer lugar do mundo, né? Assim, então, uma pessoa se vai, por exemplo, em Paris, né? Assim, que o trânsito lá de Paris vai falar assim, nossa, lá em Goiânia o trânsito lá é um paraíso. Aquilo lá é uma loucura, com a buzinação, né? Assim, buzina para tudo quanto é lado, né? Assim, então, mas nós estamos vivendo aqui, a gente fala mal do que nós estamos aqui. Agora, o interessante, o senhor falou que tem diminuído os casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em consultório. Mas as escolas estão cuidando mais disso também, na hora de tratar o tema, não, doutor Manuel? Não, assim, tem diminuído no meu consultório. Né? Assim, talvez eu tenha migrado para outro colega, né? Assim, no meu consultório, em função do meu trabalho mais com depressão e ansiedade, né? Assim, então, e tem um outro aspecto também, né? Assim, que os meus pacientes hoje de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são mais adultos, né? Então, a clientela que está saindo do meu consultório é a clientela de crianças, né? Assim, que Goiânia hoje tem vários psiquiatras que têm formação em psiquiatria infantil, tem especialização em psiquiatria infantil, então deve ser esse movimento, né, assim, que as pessoas estão indo para os especialistas, para os pediatras, psiquiatras pediatras. Como é que é o hiperativo adulto? Hiperativo adulto? Bom, eu vou contar uma história para você poder entender o que é o hiperativo adulto, né? Assim, um dia chegou uma senhora no meu consultório e que não era a primeira vez que ela estava indo lá, ela já ia com o marido dela. Aí ela me disse assim, doutor, o senhor tem que dar um jeito no meu marido. Né, assim, eu falei, o que está acontecendo? Não, né, assim, se ele não melhorar, né, assim, nós vamos perder tudo que a gente tem. Né, assim, porque ele começa um projeto que é maravilhoso, ele é agrônomo, e aí eles têm uma fazenda muito grande, ele começa com um projeto, e no meio do projeto ele abandona aquele projeto e começa outro projeto. O dinheiro todo que ele ganhou ali, ele jogou fora, porque ele começa outro projeto, ele não dá sequência, ele não é organizado, ele esquece as coisas, ele planeja 1001 atividades para o dia, e nesse chega no fim do dia fez outra totalmente diferente daquilo que ele planejou. Né? Então, esse é o adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas aí ele não se encontrou, né, nesse exemplo ainda, né? Não, é porque tem que ajustar a dosagem da medicação. Porque eu conversei com um médico, estava conversando com um médico dias atrás, disse que o publicitário que criou aquela campanha da escola, do Redondo, que desce Redondo, é um hiperativo, que almoça com 5 pessoas diferentes porque ele não dá conta de ficar muito tempo com uma pessoa só. Então toma café com uma, a refeição principal com outra, a sobremesa para tudo tratando de negócio e de criação. Mas tem um detalhe, Marcelo, que a gente tem que prestar atenção. Né, assim, quando que a gente diz que é doença? Porque não é simplesmente o fato da pessoa ter várias atividades que isso transforma ele num doente. Né, assim, quando ter várias atividades é de uma forma desorganizada, né, assim, que a pessoa não consegue chegar a um fim de um projeto, ele fica postergando, ele fica deixando para depois iniciar. Né, assim, então, isso tudo traz prejuízo para ele. O fato dele fazer várias atividades, ou de vez em quando ele ficar pensando na morte da bezerra, como a gente costuma dizer, né, você não faz dele uma doente. Só faz, ele se transforma ou ele fica doente quando isso começa a trazer prejuízo para ele. No caso aí não foi na morte da bezerra, mas numa lavoura, né, provavelmente. Na lavoura, né, perto da lavoura,
preocupado com a Lua, viajando no mundo da Lua. Para a gente fechar, doutor Manuel, o que fazer para a gente ter uma vida melhor? O que a gente deve exercitar diariamente para que a gente consiga ser uma pessoa melhor e possa conviver melhor com esse mundo que valoriza a competição, valoriza o dinheiro, valoriza o mercantilismo? Marcelo, você falou de uma palavra, né, assim, que ela é extremamente importante, que é a adequação. Né, assim, então, para que eu possa viver melhor hoje, né, assim, eu tenho que me adequar às situações que eu vivo. Né, assim, então, saber estar numa situação de uma forma adequada, isso é muito difícil, não é fácil não. Mas a gente pode treinar. Né, assim, você pode treinar através de uma psicoterapia, né, assim, agir de uma forma mais adequada, dar respostas novas. A gente tem que prestar atenção porque muitas vezes a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, né, assim, repetindo os mesmos comportamentos. Né, assim, então, eu conhecer isso que leva à repetição dos mesmos comportamentos é muito importante. É conhecer, fazer bem, fazer com alegria, fazer com amor. Adequadamente. Doutor Manuel, obrigado por mais essa aula aqui dentro do Jornal Argumento. Por nada, estou sempre à disposição. Obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar em mais uma noite de domingo. Estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma edição do Jornal Argumento aqui na TV Capital. Um abraço a todos e até lá.